Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre impostos estaduais, sendo o segundo vídeo da série sobre impostos. Falamos sobre impostos municipais, agora impostos estaduais, depois conversaremos sobre impostos federais. Bem, são três os impostos estaduais, nós temos o ICMS, o ITCMD e o IPVA, tá? São todos bem conhecidos. O ICMS, antigo ICM, antes da Constituição de 88, é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Como pode-se ver, são na verdade três impostos reunidos em um só. É um imposto extremamente complexo. Nós temos o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias. Nós temos dentro desse mesmo guarda-chuva do ICMS o Imposto sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e um outro imposto sobre prestação de serviços de comunicação. Tá? Então, são três impostos sob o rótulo de apenas um. O fato gerador está ligado à natureza de cada característica do ICMS. Nós temos como fato gerador a circulação de mercadoria. Nós também temos como fato gerador a prestação de serviço interestadual ou intermunicipal de transporte e também como fato gerador a prestação de serviços de comunicação. Isso só já demonstra que nós falamos, são três impostos em apenas um. Sujeito passivo está ligado à natureza da obrigação tributária do ICMS. Então, nós temos sujeito passivo, pessoa que pratica operação relativa à circulação de mercadoria, prestadores de transporte interestadual e intermunicipal, importadores de bens de qualquer natureza, prestadores de serviços de comunicação. O ICMS também incide sobre a importação. A base de cálculo. A base de cálculo é o valor sobre o qual vai incidir a alíquota. Tá? A base de cálculo será o valor da operação, em se tratando de operação de circulação de mercadorias. O valor do serviço, preço do serviço, em se tratando de transporte interurbano ou interestadual. O preço do serviço de comunicação e o valor da mercadoria ou do bem importado. Essa é a base de cálculo do ICMS. A alíquota. Bem, a alíquota está no 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. Só lembrando aqui, eu destaquei que o Senado, por resolução, estabelecerá as alíquotas aplicáveis a operações e prestações de serviços interestaduais e de exportação. Tá? Nós temos três espécies de alíquota no ICMS. As alíquotas internas, que são aquelas livremente estipuladas pelos estados e pelo Distrito Federal, né? Usualmente elas ficam entre 17% e 18%. As alíquotas interestaduais, nós temos uma alíquota de 7% interestadual para as operações que destinem mercadorias ou serviços a contribuintes dos estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como para o Espírito Santo. A alíquota de 12% para as operações interestaduais que destinarem mercadorias ou serviços a contribuintes dos estados das regiões Sul e Sudeste, excetuando o Espírito Santo. Alíquotas de ICMS em caso de importação de 17% ou 18% para operações de importação. E aqui é importante lembrar, porque a não incidência de ICMS é fonte de grande discussão nos tribunais. Então, lembrar que o ICMS não incide sobre coisas corpóreas que não configurem mercadorias, na venda de ativo fixo da empresa, na simples transferência de mercadoria de um estabelecimento para o outro, que vai muita discussão saber o que seria realmente mercadoria da empresa, seria aquela ligada à sua atividade final. No caso de remessa de mercadoria para demonstração ou consignação, no caso de integralização de bens de uma pessoa jurídica para outra, no caso de mudança integral do estabelecimento da pessoa jurídica, tá? Mudando de um local para o outro. Aqui nós vamos falar sobre o segundo imposto, que é o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele tem como fato gerador a propriedade
e não o uso do veículo automotor, de qualquer espécie, automóvel, motocicleta, caminhão. Durante muito tempo se discutiu se automóveis, se aviões e barcos entrariam, porque eles também são veículos de propulsão automotora, né? Mas a jurisprudência se firmou no sentido que não. Tá? Então, normalmente o IPVA está ligado hoje a veículos automotores terrestres, automóvel, motocicleta, caminhão. A base de cálculo, que é onde vai incidir a alíquota, é o valor venal do veículo ou o preço comercial da tabela, valor de mercado, né? Tabela FIB para veículos. A alíquota será estabelecida em lei ordinária estadual. Nós temos o outro imposto, é o ITCMD, imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Na aula anterior, nós vimos que o município tem o ITBI, que é Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, sobre Bens Intervivos. E os dois eram um único imposto, antes da Constituição, Imposto sobre Transmissão de Bens, e ele foi fracionado. O Intervivos ficou com o município e o causa-mortes e doação, ou seja, atos não negociais, ficou com o Estado. Então, transmissão de bens negociais, município. Transmissão de bens não negociais, Estado. Lembrando que o Distrito Federal tem competência para impostos estaduais e municipais, tem as duas espécies. O fato gerador é a transmissão da propriedade de quaisquer bens, sejam bens imóveis, móveis, veículos, valores financeiros, títulos de crédito, etc., bem como a transmissão, cessão de direitos em decorrência de falecimento de seu titular e transmissão de cessão gratuita. A base de cálculo é o valor dos bens na data da avaliação, observada a alíquota vigente na data da abertura da sucessão, súmula 112 do STF. Alíquota. As alíquotas do ITCMD são fixadas livremente pelos estados, respeitando o máximo fixado pelo Senado Federal por meio da Resolução 9 de 92, foi fixada em 8%. Era isso, pessoal.